Nesse vídeo você vai ficar sabendo a diferença de um dos maiores saltos geracionais dos videogames, o poder do PlayStation 2 comparado ao PlayStation 1. Bom, como de costume, vamos começar comparando a ficha técnica dessas duas máquinas. O PlayStation 1 foi lançado no Japão em 3 de dezembro de 1994 e recebeu cerca de 7.900 jogos no mundo todo. O PlayStation 2 saiu no Japão em 4 de março de 2000 e teve mais de 4.000 jogos lançados globalmente. Como vocês puderam ver, a diferença de tempo é um pouco mais de 5 anos, mas a diferença de poder é gigantesca. O PlayStation 1 tinha o processador MIPS R3000 a 33 MHz, 2 MB de RAM e sua GPU conseguia chegar teoricamente a 300.000 polígonos por segundo. Na prática, nos jogos reais, esse número ficava em torno de 90.000 polígonos por segundo. Já o PlayStation 2 veio com o Emotion Engine rodando a 294 MHz, 32 MB de RAM e a GPU chamada Graphics Synthesizer, que tinha um pico teórico de 66 milhões de polígonos por segundo. Na prática, rodando jogos reais, com texturas, física e luzes, esse número ficava entre 2 a 5 milhões de polígonos por segundo. Bom, agora que vocês sabem as especificações técnicas de cada um, vamos ver o que essas diferenças significam na prática. Aqui a gente vê o tamanho do salto. O PlayStation 2 tinha quase 9 vezes mais o clock do PlayStation 1 e 16 vezes mais memória, e um abismo de diferença no processamento gráfico. Primeiro, a quantidade de polígonos. No PlayStation 1, um personagem principal geralmente tinha entre 300 a 800 polígonos. Por causa disso, os personagens eram bem angulosos, pareciam feitos de blocos, os famosos personagens quadradões do PlayStation 1. No PlayStation 2, esse número pulou facilmente para 3.000, 5.000 e até mais de 10.000 polígonos por personagem, tirando totalmente aquele aspecto quadradão do PlayStation 1. Segundo ponto, as texturas e os modelos. No PlayStation 1, os modelos em 3D sofriam com um tremor constante, chamado wobbling, e as texturas tinham uma distorção chata, chamada texture warping. Parecia que tudo tremia e entortava quando o personagem se movimentava. Eu particularmente odiava isso no PlayStation 1, parecia que nada era sólido. O PlayStation 2 resolveu isso trazendo filtragem bilinear, que deixa as texturas mais suaves, e MIP Mapping, que é uma técnica que faz o jogo carregar texturas menores e de menor qualidade quando o objeto está longe da câmera. Com isso, os gráficos ficaram muito mais estáveis e bonitos. Terceiro ponto, iluminação. O PlayStation 1 tinha dificuldade de colocar várias luzes ao mesmo tempo na tela. O PlayStation 2 conseguia usar muito mais luzes na mesma cena, deixando os ambientes mais bonitos com iluminação mais rica. Também vale falar da memória. Com 16 vezes mais RAM, o PlayStation 2 conseguia criar mundos bem maiores, com mais detalhes na tela e menos objetos aparecendo de repente, aquele efeito chamado pop-in. O quarto ponto é o armazenamento. O PlayStation 1 usava CD, que tinha capacidade de 650 MB. O PlayStation 2 usava DVD, com capacidade de 4.7 GB. Isso permitiu que os jogos tivessem muito mais conteúdo, incluindo vozes gravadas e cinemáticas maiores. Mas em questão de jogos, como essas duas máquinas se saíam? Quais tinham os melhores jogos? Quais tinham os melhores clássicos? Alguns clássicos do PlayStation 1 são Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil 2, Crash Bandicoot e Tekken 3. Alguns clássicos do PlayStation 2 são God of War, Shadow of the Colossus, Grand Theft Auto San Andreas
Resident Evil 4 e Metal Gear Solid 3. E todos esses jogos de PlayStation 2 que eu mostrei, e muito mais outros, mostravam esse salto gigantesco de geração. Sinceramente, eu não sei se a gente vai ter outro salto geracional assim. Foi realmente absurdo. Eu particularmente prefiro muito o PlayStation 2. Eu não gosto muito do Play 1. Eu sei que muita gente vai me criticar aqui. Eu sei que tem alguns clássicos. Eu gosto dos Resident do Play 1. Mas não é um videogame que me agrada muito. Eu acho ele realmente muito fraco e por conta disso não teve jogos muito melhores. As empresas que souberam utilizar o hardware, como a Capcom, que fizeram um cenário mais renderizado, né? Evitando ocupar muita memória do videogame e aí dando mais ênfase nos personagens. Assim os personagens saíram melhores, né? Conseguiram usar mais recursos porque não tiveram que fazer o cenário 3D. Mas assim, tem poucos jogos do Play 1 que eu gosto. Eu gosto de Dino Crisis, eu gosto como eu falei, dos Resident. Mas não é um jogo, não é um videogame que eu acho tudo isso. Eu sei que muita gente fez muito parte da infância de muita gente. Mas eu prefiro o Nintendo 64, por exemplo. E agora em questão, pra mim, depois do Nintendo 64, aliás, pra mim o melhor videogame é o PlayStation 2. Depois vem o Nintendo 64. Pra mim esses dois são os tops até hoje de videogame. Mas o Play 2 tá no topo. O Play 2 é muito jogo clássico e você tinha jogo saindo direto. Era um jogo atrás do outro, jogo de qualidade e jogo que impressionava, porque quem estava acostumado com a geração do PlayStation 1 e do Nintendo 64 e de repente viu um Medal of Honor Frontline na sua frente, é como se você estivesse jogando o filme do Resgate do Soldado Ryan, entendeu? Era um salto inacreditável, parecia uma tecnologia alienígena. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe aqui seus comentários, comente qual videogame você prefere, se você prefere o Play 1, Play 2, ou até se você prefere o Nintendo 64 em vez do Play 1. Mas comente aqui abaixo o que você achou do vídeo. Tamo junto. Se vocês quiserem saber mais de tecnologia, mais de videogame e até mais sobre cultura pop, porque eu tô pensando em fazer algumas coisas sobre cultura pop, siga o canal Poligonado.